Imagine que você está explorando uma biblioteca antiga, cheia de livros poeirentos. Nas prateleiras, há volumes e mais volumes de listas telefônicas antigas, aquelas listas intermináveis de nomes, endereços e números que ninguém mais usa. Parece chato, não é? Agora, imagine que, folheando uma dessas listas completamente sem graça, você encontra, escondida entre milhares de nomes, uma página diferente. Nessa página, não há apenas um nome e um número, mas uma história completa. Uma história de superação, de fé e de um segredo tão poderoso que pode mudar uma vida para sempre. É isso mesmo que encontramos na Bíblia, no livro de 1 Crônicas. Os primeiros capítulos são, basicamente, uma grande lista telefônica sagrada. São genealogias. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e por aí vai, por páginas e páginas. Muitos leitores, ao chegarem nessa parte, sentem a tentação de pular, de correr para as histórias mais emocionantes como as de Davi e Golias, ou a travessia do Mar Vermelho. Mas é aí, no capítulo 4, no meio de uma sequência de nomes que parecem não ter nenhuma importância, que acontece algo extraordinário. A lista para, o ritmo é quebrado, e em apenas 2 versículos, 1 Crônicas 4, 9 e 10, somos presenteados com uma das histórias mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais esquecidas de toda a Bíblia. É a história de um homem chamado Jabés. Esta não é apenas a história de um homem qualquer, é a história de uma oração específica, ousada e, de certa forma, proibida, não porque Deus a tenha banido, mas porque muitas vezes nós proibimos de fazer pedidos tão ousados. É uma oração que a Bíblia diz, de forma clara e direta, que foi atendida imediatamente por Deus. Jabés carregava um peso desde o seu nascimento, um nome que significava dor, mas ele se recusou a aceitar que a sua vida seria definida por esse destino. Em vez disso, ele fez uma escolha que mudou tudo. Ele orou. E a sua oração não foi vaga, não foi genérica. Foi um pedido específico por bênção, por expansão, por presença divina e por proteção. Neste texto, vamos mergulhar fundo nessa joia escondida. Vamos explorar o contexto surpreendente onde ela se encontra, desvendar o drama por trás do nome de Jabés, analisar cada parte de sua oração revolucionária e, o mais importante, descobrir como aplicar esses princípios atemporais em nossa própria vida hoje. Prepare-se para descobrir que, às vezes, os maiores tesouros estão escondidos bem debaixo dos nossos narizes, esperando apenas ser encontrados. O cenário surpreendente. Uma joia no meio do deserto. Para realmente apreciarmos a história de Jabés, precisamos primeiro entender onde ela está localizada. O livro de 1 Crônicas foi escrito depois que o povo de Israel voltou do exílio na Babilônia. Eles haviam perdido tudo: sua terra, seu templo, sua monarquia. Agora, estavam tentando se reconstruir como nação e, principalmente, reconectar com sua identidade como povo de Deus. Nesse contexto, as genealogias, aquelas listas de nomes que nós achamos tão tediosas, eram extremamente importantes. Elas eram como uma certidão de nascimento nacional. Elas respondiam perguntas cruciais. Quem somos nós? De onde viemos? Qual é a nossa história? Para um povo que havia perdido quase tudo, estas listas eram um fio condutor que os ligava às promessas que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó. Elas garantiam que, apesar do exílio, eles ainda eram o povo escolhido de Deus. Os primeiros 9 capítulos de 1 Crônicas são dedicados quase que inteiramente a essas listas. É um vasto mar de nomes, muitos dos quais não temos qualquer outra informação. É como um grande arquivo histórico. E então chegamos ao capítulo 4. O autor está listando os descendentes de Judá. Ele menciona um homem chamado Ur e seus filhos, Uri e Bezalel. E então, de repente, ele faz uma pausa. Ele interrompe o fluxo monótono de pai gerou filho e insere um parênteses, um comentário explicativo que brilha como um diamante em um campo de carvão. A Bíblia diz em 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jabés foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe deu-lhe o nome de Jabés, dizendo:
Com muitas dores o dei à luz. Jabés clamou ao Deus de Israel: Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guia-me do mal e não me cause dor. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Por que esta pausa? Por que o autor inspirado por Deus decidiu parar a lista para contar esta mini história? A razão é que a vida de Jabés era um exemplo, era um modelo. No meio de uma longa linhagem, a sua vida se destacou. Ele não era apenas mais um nome na lista. Ele era um nome que significava algo. A sua história era digna de ser contada porque ela ilustrava um princípio fundamental da fé: o poder de uma vida de oração. O fato dessa história estar escondida em meio a uma genealogia nos ensina uma lição profunda. Deus age na normalidade, na rotina, no aparentemente insignificante. A bênção de Deus não está reservada apenas para os grandes heróis da fé em momentos espetaculares. Ela está disponível para pessoas comuns, cujos nomes poderiam se perder facilmente na história, mas que decidiram clamar a Deus com fé e ousadia. Jabés não era um profeta como Isaías, nem um rei como Davi. Ele era um homem comum, de uma família comum, cuja única ação registrada na Bíblia foi uma oração. E essa oração foi suficiente para garantir que seu nome fosse eternizado como mais ilustre do que seus irmãos. Isso nos dá uma esperança incrível. Nossas vidas comuns podem ser transformadas em algo extraordinário através do simples e poderoso ato de orar. Na cultura bíblica, os nomes tinham um significado muito mais profundo do que tem hoje em dia. Um nome não era apenas um rótulo para identificar uma pessoa. Era uma declaração profética sobre o seu caráter, o seu destino ou as circunstâncias do seu nascimento. Por exemplo, Abraão significa pai de uma multidão, dado quando ele ainda não tinha filhos, como uma declaração da promessa de Deus. Jacó significa enganador, um nome que refletia seu caráter antes de seu encontro com Deus. Nesse contexto, o nome que a mãe de Jabés escolheu para ele é devastador. Jabés soa como uma palavra hebraica para dor, e a Bíblia deixa claro o motivo. Com muitas dores o dei à luz. Imagine carregar esse peso desde o primeiro dia de vida. Todas as vezes que seu nome era chamado, era um lembrete: você é a dor da sua mãe. Todas as vezes que ele se apresentava, ele carregava essa identidade negativa. Podemos especular sobre o que levou a mãe a fazer isso. Talvez o parto tenha sido particularmente traumático e perigoso. Talvez o nascimento de Jabés tenha coincidido com uma grande tragédia familiar ou nacional. Talvez ela estivesse passando por uma depressão profunda. Seja qual for a razão, ela eternizou sua própria dor no nome de seu filho. Esse ato nos fala sobre o poder que temos de marcar a vida dos outros, especialmente de nossos filhos, com nossas palavras. As palavras podem ser ferramentas de bênção ou de maldição. A mãe de Jabés, em seu sofrimento, unintencionalmente, ou talvez intencionalmente, colocou uma carga pesada sobre os ombros de seu filho. Agora, pense em Jabés crescendo. Como seria a infância dele? As outras crianças provavelmente o zombavam. Lá vem o dor, eles poderiam gritar. Ele era constantemente lembrado de que sua chegada ao mundo havia sido um evento negativo. Em uma cultura que valorizava a bênção e a prosperidade como sinais do favor divino, ser chamado de dor era como carregar uma maldição. Essa é uma realidade com a qual muitas pessoas podem se identificar hoje. Talvez você não tenha um nome negativo, mas carrega rótulos que foram colocados em você. Você é lerdo, você nunca vai vencer, você é um problema. Não era para você ter nascido. Essas palavras, ditas por pais, professores ou colegas, podem moldar nossa autoimagem e limitar nosso potencial. A grande questão da vida de Jabés era: ele iria aceitar essa identidade? Ele iria permitir que o nome dado por sua mãe em um momento de sofrimento definisse todo o seu futuro? A resposta é um retumbante não. A história de Jabés é, antes de tudo, uma história sobre a recusa de aceitar um destino de dor. É uma história sobre a coragem de reescrever a própria história. A Bíblia não nos diz como Jabés chegou a esse ponto de ruptura, mas ele chegou. Ele se cansou de carregar o bardo de um nome que pronunciava maldição sobre sua vida. E, em vez de simplesmente reclamar ou se vitimizar, ele tomou a decisão mais poderosa que um ser humano pode tomar.
Ele decidiu clamar a Deus. A oração que mudou tudo. Uma análise detalhada. A oração de Jabés é notável por sua simplicidade e profundidade. Ela não é longa nem cheia de jargões religiosos. É uma oração direta, específica e ousada. Vamos dissecar cada uma de suas 4 partes para entendermos a riqueza do que ele está pedindo. 1. Abençoa-me e aumenta as minhas terras. Este é um pedido duplo, mas que está intimamente conectado. Primeiro, Jabés pede bênção. A bênção no Antigo Testamento envolvia prosperidade, saúde, fertilidade e o favor de Deus em todos os aspectos da vida. Em segundo lugar, ele pede expansão territorial. Naquela sociedade agrária, a terra era a base da riqueza, da segurança e da identidade. Mais terra significava mais influência, mais recursos e a capacidade de abençoar mais pessoas. O que é revolucionário aqui é a ousadia de Jabés. Ele não está se contentando com o básico. Ele não está pedindo apenas para sobreviver. Ele está pedindo por mais. Ele está pedindo por crescimento, por aumento. Isso vai diretamente contra uma mentalidade de escassez que muitas vezes temos. A ideia de que devemos ser modestos em nossos pedidos para não incomodar a Deus. Jabés acreditava que Deus era um Deus de abundância. Ele entendeu que a bênção de Deus não era apenas para seu consumo próprio, mas para que ele pudesse ser um canal de bênção para outros. Ter mais terras significava poder empregar mais pessoas, produzir mais alimento e sustentar mais famílias. Esse pedido não era egoísta, era estratégico para o reino de Deus. Para nós hoje, aumentar as nossas terras significa pedir a Deus por crescimento na nossa carreira, nos nossos negócios, em nossa influência ou em nossa capacidade de impactar vidas. É um pedido para que Deus expanda a nossa esfera de atuação para que possamos servir a um propósito maior. 2. Que a tua mão esteja comigo. Este é talvez o pedido mais sábio de toda a oração. Jabés entendeu um princípio perigoso. Bênção sem a presença de Deus pode ser uma armadilha. Prosperidade sem orientação divina pode levar a orgulho, à autossuficiência e à ruína. Ele sabia que se Deus lhe desse mais terras e mais riquezas, ele precisaria ainda mais da orientação e do poder de Deus para administrar tudo isso com sabedoria. Isso mostra uma maturidade espiritual incrível. Ele não queria a bênção sem o abençoador. Ele não queria o presente sem a presença do doador. Esse pedido protegeu Jabés da armadilha que pega muitas pessoas bem-sucedidas, o esquecimento de que Deus é a fonte de tudo. 3. Guia-me do mal. Aqui, Jabés reconhece suas próprias vulnerabilidades. A palavra mal, aqui, pode se referir a 2 coisas: ao mal externo, calamidades, inimigos, injustiças, e ao mal interno, tentação, pecado, más escolhas. É um pedido por proteção integral. Jabés sabia que a vida traz perigos. Ele também sabia que o próprio coração humano é enganoso. Com mais bênção viriam mais tentações. Tentação de orgulho, de ganância, de negligenciar a Deus. Então, ele pede um guia, um desviar do perigo. É como se ele dissesse: Deus, coloque uma cerca de proteção ao meu redor. Ajude-me a discernir as armadilhas e a evitá-las. É um pedido por santidade e integridade. Jabés não queria ser abençoado materialmente apenas para se corromper moral e espiritualmente. Ele queria uma vida de bênção que fosse também uma vida de retidão. 4. Não me causes dor. Este último pedido é profundamente pessoal e emocional. É uma referência direta ao seu nome. Jabés está essencialmente suplicando: Deus, não permita que a minha vida seja uma expressão do meu nome. Não me deixe ser uma fonte de dor para os outros ou para mim mesmo. Livra-me deste destino. Que a minha história não seja sobre dor, mas sobre a tua graça. É um pedido por libertação da identidade negativa que lhe foi imposta. É um clamor por uma nova identidade,
fundamentada não no que os outros disseram sobre ele, mas no que Deus poderia fazer por ele. Jabés está, em última análise, pedindo a Deus para reescrever a sua história. E é exatamente isso que Deus faz. A resposta imediata, e Deus lhe concedeu. O final da história é a parte mais maravilhosa de todas. A Bíblia não diz, e Deus pensou sobre o pedido. Não diz, e Deus atendeu parcialmente. Não diz, e Deus esperou 20 anos para responder. A declaração é simples, direta e poderosa. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Imediatamente. Completamente. Essa resposta nos revela várias coisas importantes sobre o caráter de Deus. Deus ouve a oração do quebrantado. Jabés vinha de um lugar de dor e de identidade ferida. Sua oração não foi uma demanda arrogante, mas um clamor sincero de um coração que dependia totalmente de Deus. Deus sempre inclina seu ouvido para os que têm o coração quebrantado. Deus honra a ousadia da fé. Jabés ousou pedir grande. Ele não limitou Deus com uma fé pequena. E Deus se agradou dessa ousadia. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a oração de Jabés foi um grande ato de fé. Deus quer nos abençoar. Às vezes temos a ideia de que Deus é relutante em abençoar, que temos que convencê-lo ou merecer sua bênção. A resposta rápida a Jabés mostra que Deus está mais disposto a abençoar do que nós estamos a pedir. Ele é um pai amoroso que se alegra em dar bons presentes aos seus filhos. A vida de Jabés foi transformada. O homem que carregava o nome Dor tornou-se mais ilustre do que seus irmãos. Sua vida se tornou um testemunho não da sua própria capacidade, mas do poder de Deus para transformar uma maldição em bênção. A dor do seu nascimento foi substituída pela honra da sua vida adulta. A identidade negativa foi apagada pela nova identidade dada por Deus. Você está disposto a orar como Jabés? A história de Jabés é um convite. Um convite para interrompermos a rotina das nossas vidas, assim como a história dele interrompe a rotina da genealogia, e clamarmos a Deus com ousadia e fé. É um convite para nos recusarmos a ser definidos pelas dores do nosso passado, e, em vez disso, sermos definidos pelas promessas do nosso Deus. Jabés nos prova que uma única oração, nascida de um coração sincero, pode mudar um destino. Você está disposto a fazer essa oração? Você está disposto a pedir a Deus não apenas para sobreviver, mas para prosperar? Não apenas para passar pela vida, mas para causar um impacto. A mesma Bíblia que registra a oração de Jabés e a resposta imediata de Deus também nos diz em Tiago 4:2, não tendes, porque não pedis. Muitas vezes, vivemos vidas menores do que Deus deseja, simplesmente porque não ousamos pedir. Que a história esquecida de Jabés seja relembrada em sua vida hoje. Que ela inspire você a clamar a Deus com uma fé corajosa. Quem sabe a sua virada de história, a sua transição de dor para ilustre, está apenas uma oração de distância. Ore comigo. Senhor Deus, eu clamo a Ti hoje com a ousadia de Jabés. Abençoa-me verdadeiramente e aumenta o meu território. Expanda minha influência para o Teu reino. Que a Tua mão esteja comigo em tudo que eu fizer. Guia-me com Tua sabedoria. Guia-me do mal. Proteja-me da tentação e do perigo. Livra-me de toda dor que não vem de Ti e cura as feridas do meu passado. Eu creio que o Senhor és bom e que desejas abençoar. Eu recebo a Tua bênção hoje. Em nome de Jesus. Amém.